A quarentena aqui no estado de São Paulo está chegando na semana em que completa 50 dias e depois, fatalmente, vai passar de 2 meses. Em virtude do anúncio que foi feito pelo governador João Dória nesta sexta-feira, dia 8, o isolamento forçado vai pelo menos até dia 30. Não tem efeito mais preciso para se usar em um trecho de áudio como esse, senão o da distorção. Ele é aqui mesmo, do Além da Capa, só que de um episódio que foi ao ar em 10 de maio. Parece que já faz muito tempo. 50 dias de quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus já ficaram para trás faz algumas boas semanas. E hoje a gente se enxerga batendo a porta dos 150 dias ou 5 meses dentro desse novo contexto. E tem outra coisa que agora também está diferente em relação a 3 meses atrás. Notícias da redação. Informações com Paula Nakazaki. Com você, Paula. Olá, Cris. Bom dia aos ouvintes. Americana e região vão avançar da fase 2, a laranja, para a fase 3, a amarela do Plano São Paulo. A informação foi adiantada pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizete, em transmissão pelo Facebook na manhã de hoje. A reclassificação das regiões será anunciada de forma oficial ainda hoje ao 12h45 em coletiva de imprensa do governador João Dória. E foi assim mesmo, mas com um detalhe adicional. Assim como a Paula Nakazaki, a Thalita Bristotti também contou na programação da FM Gold. Uma informação que foi dada agora há pouco na coletiva para a imprensa, de forma excepcional, essa nova classificação passa a valer já a partir de amanhã, por conta do Dia dos Pais, que é celebrado no domingo. Até então, as reclassificações eram feitas de sexta e as mudanças passavam a valer somente na segunda-feira. Ou seja, desde sábado, dia 8 de agosto, Americana e região já podem ter o comércio funcionando 6 horas por dia, bares e restaurantes com até 40% da capacidade presencial e atendendo até às 5 da tarde, e academias, salões de beleza, barbearias, também com esse sinal verde para o funcionamento dentro de um regimento sanitário diferente. Se há 2 semanas nós apresentamos o panorama de retorno da região à fase laranja do Plano São Paulo, depois de 3 semanas novamente na vermelha, hoje fazemos a mesma coisa em relação à estreia na fase amarela, o mais próximo da normalidade que as nossas cidades já experimentaram desde o início da quarentena em 24 de março. Eu sou Bruno Moreira e esse é o assunto do episódio 41 do Além da Capa. Questão de ordem, prioridade ao quadro da pandemia em Americana. No boletim mais recente, quando essa edição vai ao ar, divulgado pela Prefeitura na sexta-feira, dia 7 de agosto, a cidade tinha 89 mortes provocadas pela Covid-19 entre 2.695 casos positivos para a doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para o coronavírus com respiradores tem demonstrado queda. Esse índice era de 57% em toda a cidade no dia 7, portanto, considerando a rede pública e a privada. Mas quando observado só o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, essa taxa caía para 29%. Foi justamente o patamar de ocupação de leitos de UTI nas cidades do Departamento Regional de Saúde de Campinas que determinou o avanço dos municípios para essa fase amarela. Com a palavra, o médico Arnaldo Gouveia Júnior, infectologista, membro do Comitê de Crise da cidade, com atuação no HM. Na quinta-feira, 6 de agosto, ele atendeu o repórter André Rossi. É muito difícil saber de antemão. Eu sei agora que a gente passou do pico da epidemia americana. Por quê? Como é que você sabe que chegou no pico? Você não sabe que chegou no pico. Você só sabe que você esteve no pico quando você saiu do pico. E você olhou para trás e falou, nossa, estava mais alto, né? Agora, olhando para trás, certamente a gente passou do pico da epidemia. Agora tem uma situação que é a seguinte, particularmente na rede privada, na rede aqui pública, isso está mais tranquilo. Na rede privada, as UTIs estão bem cheias ainda, porque a rede privada atende Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, parte de Sumaré, ao contrário do municipal, que é só Americana. Mas, eu posso falar para que eu sou médico de enfermaria, todo dia se você sair dos 5h20, 5h15, já estou na rua passando visita nos leitos. Está tendo menos gente internada, as enfermarias estão mais vazias.
As enfermarias são bom termômetro, porque elas esvaziam antes das UTIs. Os pacientes que ficam de enfermaria são pacientes um pouco melhores, vão embora mais rápido. O paciente do UTI, que está internado, o paciente interna hoje no UTI, vai sair dali 2, 3 vezes 4 semanas. Então, eu vou lhe dizer, passou do pico, passou. Será que se abrir o comércio vai acontecer alguma coisa? Olha, o comércio, eu não acredito, porque o pessoal está todo de máscara. A questão é, quando voltar a ter os lugares onde aglomeram pessoas, quer dizer, festas, missa, culto, quando fica muita gente num lugar só, ao mesmo tempo. Mas uma hora vai ter que voltar. A gente só vai saber se vai dar problema depois. É claro que eu estou muito preocupado, mas também essa situação não dá para ser mantida indefinidamente. O que acontece é que não vai dar para onde tem pilates, onde tem bar, onde tem academia, não vai dar para trabalhar com a lotação. Já vão ter que ter uma lotação máxima e vai ter que ter sua fiscalização. E o próprio dono vai fiscalizar, porque se ele passar da lotação máxima e começar a ter casos na academia dele, vai perder o alvará, né? Então todos estão preocupados, todos querem trabalhar, todos estão preocupados e ninguém quer encrenca. Seguir, vai ter que fazer como está sendo feito na Itália, na França e outros lugares. Vai ser menos meses, os garçons lá tudo de máscara, e não vai dar para fazer aquela coisa muito brasileira, que a gente adora, que é juntar os amigos, juntar 3, 4 meses. Isso daí, por enquanto, não vai rolar. Vai ser no máximo 4 pessoas, deixar aberto, não ficar fechando, não ficar aqueles ambientes totalmente fechados com ar-condicionado, que são os ambientes mais propícios à transmissão. Lugar que é tudo aberto, você não tem transmissão aérea, só tem transmissão por proximidade mesmo. E, digamos, vai se testando e vai se aprendendo. E vai se aproveitando a experiência de quem já estava antes da epidemia, principalmente países que são mais culturalmente e socialmente mais próximos a nós, como Espanha, Itália. Uma mudança marcante dessa nova fase é a liberação para atendimento presencial em bares e restaurantes. Depois do anúncio de sexta-feira, o Matheus Mazon me atendeu para comentar esse tópico. Ele é presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, na região metropolitana de Campinas. Expectativa muito positiva, a gente já estava há mais de 140 dias aí fechado, sem atendimento ao público, acho que todo mundo acompanhando a dificuldade do setor em conseguir encontrar uma maneira de ter um equilíbrio financeiro, econômico para conseguir manter os empregos, conseguir manter os negócios abertos. Infelizmente, tivemos muitas demissões no setor. Aqui na região foram mais de 22 mil demissões e mais de 4.500 negócios que foram encerrados. Então essa volta ela é muito positiva. A gente estava batalhando para que isso acontecesse da melhor maneira possível. Durante essas últimas 2 semanas a gente foi ao Estado, o governo do Estado, para pedir com que os horários fossem ajustados, para que pudesse ter atendimento noturno e atendimento diurno. A gente já também trabalhou junto com o Estado para que as áreas abertas não fossem somente elas que pudessem ter atendimento, mas as áreas alejadas, para que os estabelecimentos que não têm jardins, esse tipo de coisa, pudessem também voltar a atender o público. Então é um momento muito importante, é um momento de muita cautela, claro, para ter segurança para o nosso consumidor, para ele vir respeitando todas as regras e os protocolos que a Abrazel também ajudou a criar. Então é um momento agora de reconstrução, acho que essa é a palavra. Mas tem um porém considerado por esse segmento, mesmo diante do avanço à fase amarela. Para que os estabelecimentos possam funcionar até às 10 da noite e não mais até 5 da tarde, é necessário ficar pelo menos 2 semanas nessa terceira etapa do Plano São Paulo, o que influencia diretamente na decisão de uma parcela de estabelecimentos que tem no público noturno o seu principal foco. Exatamente. Essa era uma questão que a gente estava bastante preocupado, porque o Plano São Paulo, ele estava limitando na fase amarela todo o atendimento ao público até às 5 horas da tarde. E a gente levou ao conhecimento do Estado
duas questões muito importantes. A primeira, pelo perfil do consumo de todos os bares e restaurantes do estado, 54% do consumo é feito no período noturno. Jantares, ceias, o happy hour, é tudo depois das 5 horas da tarde. Então, essa medida de segurar até as 5, ela fazia com que os estabelecimentos que abrissem não teriam fluxo de gente. Então, a gente tem essa primeira dificuldade. E ainda, você tem alguns perfis de consumos que refletem alguns tipos de negócio que também são muito específicos. Então, botequim, bar, é tudo mais à noite que o movimento funciona. Pizzaria é mais à noite, o restaurante japonês. Então, esses estabelecimentos, eles precisavam que funcionasse depois do período das 5 horas. A gente conseguiu fazer essa mudança. Então, a restrição na fase amarela, para que fique claro para todo mundo, os estabelecimentos podem trabalhar 6 horas. E até essa mudança, e é o caso aqui de Campinas, região, essas 6 horas é limitada até as 5 da tarde. Em São Paulo, a gente conseguiu fazer a alteração, que você continua com as 6 horas, mas você pode quebrar essas 6 horas até em períodos de 2 horas, 3 horas, cada estabelecimento que decide o seu, mas até às 10. Então, o que muitos restaurantes vão fazer e bares vão fazer é trabalhar 3 horas no almoço e 3 horas no jantar. Aqui na nossa região, a gente tem que esperar ainda 14 dias para que isso possa acontecer. Então, os estabelecimentos aqui na fase amarela, que está começando agora, a partir de segunda-feira, né, a gente pode trabalhar durante 6 horas com limite até às 5 da tarde. A partir de 14 dias, de acordo com o Plano São Paulo, aí a gente vai poder fazer essa quebra de 3 horas no almoço, 3 horas no jantar, ou se é um estabelecimento, por exemplo, um boteco, ele pode ficar das 4 da tarde até as 10 da noite. Então, mas ainda os estabelecimentos, por não poderem abrir à noite, muitos estão escolhendo não voltar ao atendimento. Então, 25% da nossa pesquisa respondeu que vai continuar só com delivery, só com drive-thru, só com o passe e pegue, porque ainda não fecha a conta ele abrir, sendo que ele, por exemplo, uma pizzaria, ele quase não vende pizza na hora do almoço. Se você estava ligado já no começo do episódio, ouviu um detalhe trazido pela Thalita Bristotti na programação da FM Gold ao confirmar o avanço de fase dentro do Plano São Paulo, diante da reclassificação que era anunciada pelo governo do estado. Eu chamei o André Rossi para tratar disso. André, uma diferença que foi adotada nessa reclassificação de fases do Plano São Paulo em relação às anteriores foi o fato de o Estado permitir que as medidas que valem dentro do plano, as recomendações para o funcionamento das atividades econômicas e de outras áreas dentro desse regimento do plano, pudessem estar validadas a partir de sábado e não de segunda-feira. Ou seja, na véspera do Dia dos Pais, aquilo que foi anunciado na sexta já pôde ser colocado em prática diante de uma confirmação das prefeituras para que tomassem pé do contexto de cada município. Então, o comércio ampliado em 2 horas a mais, restaurantes e bares, academias, salões de beleza, puderam dar início a essa fase do Plano São Paulo já no sábado. Eu gostaria que você comentasse o contexto dessa medida anunciada pelo Estado e o que a difere, por que essa diferença em relação às anteriores. Pois é, Bruno. Até então, o Plano São Paulo sempre tem a sua reclassificação anunciada na sexta-feira e passa a valer na segunda-feira. Ou seja, as regiões que avançam de fase ou retrocedem, por exemplo, elas têm que aplicar essas mudanças a partir de segunda-feira. Dessa vez, o Estado autorizou que as regiões já mudassem no sábado, muito por conta do Dia dos Pais. Foi uma forma do Estado quase que homenagear essa data, por conta aí de que os bares e restaurantes podem ser abertos na fase amarela. A gente sabe que é uma data em que os filhos e os pais costumam querer sair, né, comer fora e tal. Então foi algo que o Estado deixou de forma extraordinária, né? Até então não tinha tido nada do gênero nas atualizações do mapa do Plano São Paulo. E diante dessa permissão dada pelo Estado, a gente percebeu na sexta-feira que algumas prefeituras, principalmente em cidades maiores, davam a entender que já estavam preparadas
para que essa decisão fosse colocada em prática, fosse anunciada tão logo o governo também anunciasse o avanço de fase. Por exemplo, Campinas, pela manhã na sexta-feira, já antecipava essa informação de que no sábado os segmentos abrangidos pela fase amarela poderiam funcionar diante de um novo regulamento, diferente do laranja. Aqui na região do Polo Têxtil, Americana e cidades do entorno, como lidaram ao longo da sexta-feira até que tivessem uma posição sobre a operação desse novo modelo a partir de sábado, como foi a maioria, ou a partir de segunda-feira, como pontualmente decidiu a cidade de Hortolândia. Essa permissão logo no sábado pegou algumas prefeituras de surpresa, porque independentemente da região avançar, é necessário que os prefeitos liberem as atividades da nova fase, porque pode haver algum entendimento municipal, do comitê de crise, por exemplo, de que não há condição sanitária de um segmento ou outro ser liberado. Então, a prefeitura precisa publicar um decreto autorizando o funcionamento das novas atividades. E na região nós tivemos exemplos de prefeituras que realmente não estavam sabendo que isso aconteceria. É o caso de Nova Odessa, que por volta das 4h20 da tarde da sexta-feira divulgou um release informando que a cidade avançava para a fase amarela na segunda-feira. Pouco tempo depois, eles se atentaram a essa permissão do Estado e soltaram uma errata informando que não, que a cidade já poderia ter as atividades da fase amarela no sábado. Ainda na região, Hortolândia não teve segurança jurídica de que poderia fazer isso. Eu conversei com a secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade e ela explicou que, por mais que tenham dito que era permitido na coletiva de imprensa, não havia ainda um decreto estadual na sexta-feira autorizando essa flexibilização antecipada. Então, Hortolândia preferiu se prevenir juridicamente e só autorizou o funcionamento da fase amarela a partir de segunda-feira. Já as demais cidades da região do Polo Têxtil, que são Americana, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré, logo na sexta-feira já autorizaram o funcionamento da fase amarela e publicaram os decretos no sábado. Nos últimos episódios, nós temos lembrado isso por aqui, mas vale o reforço. A atualização diária dos reflexos da pandemia do novo coronavírus em Americana e região estão diariamente nas mídias do Grupo Liberal. Jornal, site, redes sociais e nas rádios FM Gold e Clube AM. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima!